Nós já demos um panorama muito bom da atual linha do Polo após a reestilização. Nós testamos o TSI manual, o Highline e também o Polo Track, a versão básica. Mas faltava o Polo GTS, que é a versão mais completa, mais potente e que agora também está à cara do Polo GTI europeu. Mas é só a cara mesmo. Antes de seguir, eu só te peço para você se inscrever no canal da Quatro Rodas, clicar no sininho para você receber a notificação toda vez que a gente tiver um novo vídeo e também, apontando seu celular para esse QR Code aqui do lado, você pode assinar todo o nosso conteúdo. Nós bem vimos que as versões 1.0 do Polo, elas perderam algum conteúdo, elas foram até simplificadas em sua estrutura, ficaram mais baratas. E as versões 1.0 Turbo perderam potência e torque. Isso, de certa forma, foi até bom para o Polo GTS, porque ele manteve o mesmo conjunto mecânico, continua um nível acima deles em equipamento, e com essa reestilização ele ainda ficou muito mais próximo do Polo GTI europeu. Uma coisa que as versões básicas não têm nenhuma correlação, digamos assim. Tudo bem que todo Polo, seja feito na Europa, seja feito no Brasil, tem o mesmo para-choque. Mas só a versão GTS tem essa tomada de ar aqui em forma de favos de mel e ainda tem luzes auxiliares de LED, que acabam dando um traço de esportividade interessante. Mas o grande destaque mesmo do Polo GTS está nesses faróis aqui. Os faróis IQ Light, que são full LED matriciais. Quer dizer, na prática, que esse farol tem um alcance, o facho dele tem um alcance de 170 metros contra 130 das versões com farol full LED abaixo, né? Tirando o Polo Track no caso. Mas também tem uma coisa interessante, que é a forma como ele consegue se ajustar de acordo com o cenário à frente. Até 35 km por hora ele tem um comportamento, de 35 a 110 ele tem outro e acima de 110 mais um. E ele também acompanha a direção do carro, ele consegue substituir os faróis de neblina. Então são, de fato, faróis inteligentes, digamos assim. E você até consegue ver os pontinhos dos LEDs matriciais, que é a composição ali que muda a angulação, consegue até cortar, né? No caso do facho alto, ele consegue parar de ofuscar os carros que estão vindo. Depois dessa aula de faróis aqui, vale mostrar também outro detalhe ligado à iluminação que é muito marcante no GTS, que é esse friso de LED aqui na base da grade, que é um elemento mais comum no Polo europeu e que aqui no Brasil aparece só na versão GTS, com essa grade exclusiva, o logotipo aqui no cantinho, bem no estilo que a Volkswagen faz com seus esportivos. Faz no GTI, faz nos R, enfim, no GTS também. Agora, voltando ao LED, eu imaginava que o pessoal que tem versões abaixo, tem Nivus, ia colocar isso aqui nos seus carros também, adaptar, deixar meio a moda do Taos, mas até que não. Por enquanto, pelo menos, está bem limitado ainda a Taos e GTS e alguns outros poucos carros customizados. Fazer o quê? Já que eu tô aqui na frente com o modo Senai ativado, deixa eu te mostrar logo o motor. E eu também falei tanto do Polo GTI europeu, mas eu preciso te dizer que aqui o motor não é o 2.0 TSI de 200 cavalos. É o mesmo 1.4 TSI de 150 cavalos, 25,5 kgfm de torque e com câmbio automático de 6 marchas. Bom, é um motor bem trivial, né? Bem conhecido até. Nem tem nenhuma distinção, nada que diga que ele é um 1.4, nem que ele é um TSI. Mas vale dizer que bem aqui nessa posição, ele continua com uma espécie de vibrador que ele tenta emular, na verdade, o ronco de um motor
mais apimentado, digamos assim. Ele tenta deixar um aspecto mais grave dentro da cabine, vibrando o para-brisa, vibrando a parede de corta-fogo, conforme a rotação e também conforme o modo de condução. Mas depois eu te mostro isso aqui na prática. Agora vamos continuar dando uma olhada no visual do Polo GTS. Aqui na lateral eu gostei que eles instituíram a roda aro 18 como um equipamento de série, porque no início esse carro era aro 17 e depois essas mesmas rodas de 18 polegadas se tornaram opcionais. Mas eu não gostei que eles encurtaram essa plaquetinha GTS aqui, como eles fizeram também em todas as outras versões. Ela tinha um prolongamento aqui na porta, era mais legal. E eu acabei de travar o carro, porque o Polo GTS ele mantém o sensor de abertura aqui. Nos outros, né, na verdade, na linha 2024, eles estão colocando um botãozinho para você fazer o destravamento da chave presencial. E também compõe esse visual esportivo a capa preta do retrovisor, essa saia bem fininha, na verdade, bem estreitinha, ali na base. E tem um outro detalhe também ligado à simplificação do Polo, que agora o GTS é o único com freios a disco nas 4 rodas. Antes, as versões turbo sempre tinham freios a disco, mas elas agora passaram a ter o mesmo conjunto de tambor que antes era usado nas versões 1.6. Pois é, se você for olhar o Nivus, o Virtus, eles ainda mantêm o freio a disco nas 4 rodas, mesmo nas versões turbo 1.0. Aqui na traseira, a grande novidade é esse para-choque, que ele é todo novo, né? Porque faz parte da reestilização do Polo, mas nessa versão GTS tem essa base aqui agora pintada na cor da carroceria, né? Mais aquela gradinha imitando o extrator. E mantém a dupla saída de escape cromada bem silenciosa. O logotipo GTS, ele tá com outro visual, né? Mais clássico, como lá na frente, ele saiu aqui da esquerda do carro, e a lanterna é a mesma do modelo anterior, diferente das outras versões do Polo atuais. E se é a mesma do anterior, é claro que ele não teria o prolongamento na tampa do porta-malas como o modelo europeu. Até porque faz todo sentido, porque esse carro, né, o Polo Nacional não adotou esse visual na traseira. E manteve também o prolongamento do aerofólio aqui nessa peça preta de plástico. E é isso. Agora acho que a gente pode ver como ficou lá dentro do Polo GTS. Isso aqui, obviamente, é o banco traseiro de um Polo, o que quer dizer que o fato de sobrar 2 dedos para o meu joelho bater no encosto aqui do banco da frente significa que esse banco não está na minha posição de dirigir ideal. Está mais para frente, porque senão eu não conseguiria ficar aqui com esse nível de conforto. O Polo ele não consegue ser tão espaçoso no banco traseiro, mesmo tendo 2,56 m de entre-eixo. Outro ponto melhor assim para o Polo GTS, ele tem esse de ar-condicionado traseiras, tem 2 portas USB-C aqui embaixo e, assim, como o Polo Highline, ele tem os encostos de cabeça em vírgula aqui atrás de mim, não é aquele inteiriço como nas versões mais básicas. Mas se você olhar o acabamento da versão Highline, você vai ver que esse acabamento de vinil, essa forração de couro sintético, ela cobre o banco inteiro. Aqui não. Para fazer o efeito esportivo, eles também colocam um pouco mais de tecido. Tem tecido aqui no meio, nos encostos de cabeça, tem umas costuras vermelhas. E é isso que dá esse temperamento esportivo aqui no banco de trás. Não tem grandes revoluções, também não tem um acabamento melhor nas portas. É só isso mesmo e pronto. Vamos lá para frente agora? É claro que os carros têm ajustes para o gosto de cada mercado, mas eu prefiro a composição do Polo GTS aqui na frente do que a de um Polo GTI, porque no GTI essa faixa que aqui é preta, né, até receber um vinilzinho com costuras, ela seria totalmente vermelha e de plástico. Esse vinil deu uma melhorada no aspecto de qualidade da cabine do Polo. Claro, não resolve o plástico
duro aqui no painel, mas não é um plástico ruim, né? Não é um plástico mal montado, ele é um plástico normal. Mas é mais discreto, né? Eu prefiro usar os vermelhos na saída de ar-condicionado, aqui ao redor do câmbio, na costura da alavanca, do que aquele vermelhão todo aqui. O volante é basicamente o mesmo, ele só não tem uns perfurados aqui na lateral, tem costura vermelha, detalhe vermelho aqui na base. O grafismo do quadro de instrumentos digital também ganha mais vermelho, deu uma vermelhada, vermelhuda, vermelhaço também. E a central VW Play também tem seu aspecto, seu visual mais vermelho. Mas o que eu acho estranho nessa central é que esses botões todos ficaram inúteis com a central VW Play. Tudo que estava aqui veio para cá, para esses botõezinhos aqui. Acabei de desligar o sensor, desligar o controle de tração, start-stop, tem um botão de configuração ainda, e principalmente o botão do porta-malas. É chato. Aqui fica o monitor, mas o mais legal, o monitor, né, dos modos de configuração do carro, mas o mais legal é o Sport Mode, que ele repete, né, informação de velocidade, de rotação, pressão de turbo, também temperatura do motor e capacidade do tanque. E aqui no quadro de instrumentos eu consigo um cronômetro, um marcador de tempo de volta para você usar no track dayzinho. Polo GTS é isso. Não tem grandes novidades. Esse comando, claro, de ar-condicionado touchscreen, ele foi introduzido ainda no visual antigo, numa troca de ano, modelo, mas ele só tem uma zona, então essa área aqui da direita fica inútil. E outra exclusividade do GTS é que ele tem um carregador por indução aqui. Só botar o celular. Às vezes ele pede aqui uma autorização na tela para você poder carregar, para não ter problema com algum metal. E é basicamente isso, não tem também muita coisa além. Tem borboleta atrás do volante, mas isso já era conhecido. E tem o banco também, né, que foi a primeira versão do Polo com o encosto de cabeça inteiriço, aí sim com a sua proposta de esportividade, né? Ele tem uma aba lateral mais larga, mais ampla, mas na linha 2023 todos os Polos passaram a ser assim, eles perderam o ajuste de altura do encosto de cabeça. E é isso, acho que mais que isso só consigo te dizer dirigindo. Vamos lá? Duas coisas, a falta de botões aqui me irritam. A primeira é que se você está com a central multimídia desligada, você não consegue abrir o porta-malas, a não ser que você use o comando da chave, o botão que existe na chave. E outra é mudar o modo de condução. Porque assim, ele está agora no modo eco. Tudo que eu escuto ou não escuto aqui é o som natural do carro e ele está com as reações um pouco mais dosadas. Mas para mudar o modo de condução agora, eu não tenho nenhum botão aqui, comando rápido. Eu tenho que vir aqui na central. No caso, eu saí do meu Waze. Peraí, voltar pro menu. Tem que ir pro menu principal. Aí eu corro para a direita. Aí tem modo de condução. Aí sim eu posso começar a brincar com os modos de condução. Aqui estou no modo eco. Se eu coloco no modo normal, já aumenta o ronco. E se eu vou pro esporte, fica mais intenso. Mas olha só. Eu mantive a aceleração e o ronco vai sumindo, porque é uma coisa extremamente artificial. É uma vibração que ele tem, é um vibrador mesmo que ele tem na parede de corta-fogo para ecoar uma rotação, um giro, um som grave de motor aqui na cabine, mas não tem nada a ver com o motor. Também não é um som grave que vem do escape. Isso, sozinho, eu acho chato. Se tivesse uma composição junto com um escape esportivo bem brando, assim, daria um ar mais natural, mais esportivo mesmo. Agora isso aqui, ó, é quase um piano. Ó, do eco pro esporte, como fica. É muito fake. Isso é uma coisa que não me agrada. Acho que talvez saber que isso não é uma coisa natural não me agrada, mas quando você tá dirigindo assim, ó, vem esse som grave, até engana. Se você se deixar enganar, você até fica feliz, empolgado. Mas o legal é que o modo esporte, ele, tudo bem, deixa a direção mais pesada, muda a resposta do câmbio e é uma resposta que me agrada, porque ele vai aproveitando a marcha, ele vai deixando o motor ali mais na quinta, mais na terceira marcha, deixa ganhar giro, sabe?
E isso é uma coisa que os câmbios automáticos atualmente estão perdendo, porque, claro, a preocupação principal é consumo. Então eles vão avançando marcha ao máximo, ainda mais quando tem turbo, injeção direta, eles podem ir reduzindo essa rotação para mantendo o torque, né, sem perda de torque. Então eles vão trocando de marcha e você perde esse efeito de aproveitar a marcha, de reduzir antecipadamente. Isso é legal, isso realmente é bom. A grande sorte do Polo GTS, na verdade, é que hoje a distância dele para um Polo Highline, né, para a versão mais completa com o motor 1.0 turbo, aumentou. Antes era 22 cavalos e 5 kg de torque, agora são 34 cavalos e 9 kg de torque. É praticamente, em torque, um motor 1.0 aspirado de diferença. Então você sente mais que o carro tem mais potência, que o carro tem mais força do que antes. Antes a distância entre eles era muito pequena, então você tinha que se voltar mais assim para potência do carro em alta velocidade, para a forma que ele dava um punch de torque. Hoje em dia, não, você tem uma clara diferença entre um GTS e um Highline, Comfortline, enfim. Então, se antes a diferença de 0 a 100, por exemplo, era coisa de 1,5 segundo, hoje chega a 2, 3 segundos no 0 a 100. Esse carro aqui faz um 0 a 100 na casa dos 9 segundos. Então, é um bom número para um Polo. Claro, se valendo de 1.0 que ficou um pouco mais lento, ganhou em consumo. Enfim, do 1.0 a gente falou muito bem em vários vídeos aqui. Mas para o 1.4, a defesa dele agora talvez seja até um pouco melhor quando você olha a nível de motor, né? E assim, eu gosto bastante dessa posição de dirigir, gosto do peso dessa direção, da resposta que ela tem. A suspensão também me agrada muito, porque ela tem mais carga de mola, de amortecedor. As barras estabilizadoras, a barra estabilizadora dianteira, no caso, ela é mais rígida. O eixo traseiro também tem um desenho que aumenta a rigidez dele, então deixa um carro mais firme, e ainda mais com as rodas aro 18, né? É um firme que talvez não seja o mais confortável, mas quando você pega uma estrada, quando você está numa pista sinuosa como essa daqui, mas que está com algum trânsito agora, você percebe que isso traz uma vantagem no comportamento do Polo, até porque as outras versões também ficaram um pouco mais macias nessa mudança de linha para a linha 2023. Então, sorte também do Polo GTS. Mas eu ainda acho que ele, como esportivo, falta um pouco de vivacidade. Ele precisava ser um pouco mais festivo. Ele ainda é uma coisa muito sisuda, que, claro, é uma coisa que está atrelada ao conceito Volkswagen. Mas, enfim, ele, no final do dia, talvez seja mais um Polo rápido do que um Polo esportivo. Talvez porque também precise manter uma certa distância, abrir uma certa distância para um Polo GTI europeu. Mas o que me incomoda não é o que o Polo poderia ser, mas principalmente o fato de ele ter uma câmera aqui, fazendo toda a leitura do ambiente à frente, para fazer funcionar o sistema de faróis Matrix, e não ter um assistente de frenagem, uma frenagem de emergência, um alerta de colisão. Ele não tem isso. E só com a câmera ele poderia muito bem ter um assistente de faixa também, fazer a leitura de faixa. Tudo bem, a Volks, para ter um piloto automático adaptativo, ela não abre mão de ter um radar, como outros fabricantes fazem, como, sei lá, Honda. Mas uma frenagem de emergência ele poderia muito bem ter. E isso, putz, não é legal. Num carro que é topo de linha, que é o que deveria ser o grande exemplo da linha Polo, ele segue exatamente, nesse aspecto ele segue exatamente como as outras versões. Ficou faltando, ficou devendo aí. O lançamento do Polo GTS foi um dos meus primeiros vídeos aqui na Quatro Rodas e eu lembro bem que naquele finalzinho de 2019 esse carro custava pouco menos de 100 mil reais. Hoje, um Polo GTS como esse daqui não sai por menos de 147.990 na tabela. Só que nesses quase 50% de aumento que ele teve, os equipamentos de segurança não vieram. E esse é um ponto
importante, né, na cariação desse carro. Um outro ponto relevante é que um Virtus Exclusive, que é basicamente o novo Virtus GTS, né, a versão esportiva transformada em versão mais luxuosa, ele custa R$200 a menos do que esse Polo. Mecanicamente é praticamente igual e ele tem piloto automático adaptativo, assistente de faixa, frenagem de emergência, alerta de colisão. Ele tem toda essa parafernália tecnológica que você também vai encontrar num Nivus Highline, que custa R$100 mais barato que esse carro, só que tem um motor 1.0 de 128 cavalos. Mas o que eu quero mostrar é que dentro da própria linha da Volks tem opções mais interessantes. A não ser que você faça questão de um hatch esportivo, ou que esse carro esteja sendo vendido com um bom desconto na concessionária. Acho que uns 15 mil, 10 mil de desconto já justificariam essa ausência de equipamentos de segurança, né? Ainda tem os 6 airbags, né? Os airbags de cortina que ele não tem, ele só tem 4. E é isso. O que você faria? Você compraria o hatch transformado em SUV ou o sedã compacto transformado em médio com motor 1.4? Conta aqui nos comentários, porque eu particularmente estou com essa dúvida. Eu acho que eu acabaria ficando com o sedã. E é isso. Como você bem sabe, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo, até quando tem um carrinho vermelho esportivo que faz o coração bater mais forte.